Fala pessoal, sou o Edson, esse é o canal Trading e Valor. Vamos falar agora de long and short, analisar os pares que eu separei após um primeiro screening que eu faço com a combinação dos pares. E eu separei hoje, são 6 pares aqui, e eu vou dar uma olhada também na planilha que eu estou fazendo aqui com acompanhamento das operações que eu vejo ou no YouTube ou no Telegram, tá certo? Não teve tantas no Telegram, a última foi dia 20, porque long and short não está muito legal nessas últimas semanas, tá? Então, não tem as operações que eu vejo na análise semanal, que nem essa que você está assistindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o canal a crescer, espalhar conteúdo de long and short por aí. Quanto mais gente fazendo, melhora tudo, nossa liquidez, nossas taxas, as corretoras vão ser mais amigáveis, né? As taxas de long and short, principalmente cobrança, o valor mínimo, né, do contrato alugado, ainda estão caras, né? Tem gente que cobra por volume, a maioria 0,5%, 0,3% do volume, que eu ainda acho salgado. Então, quanto mais gente fazendo, melhor, tá? Para todo mundo, para as corretoras e para a gente, tá certo? E outra recomendação, esses vídeos estão ficando longos, né? Eu sei que muita gente não gosta, não assiste, não tem paciência. Uma dica que eu dou é, coloquem em 2x. Eu gravo em 1x, não tem como. Mas você, aí de casa, pode assistir em 2x, tá bom? Se quiser se concentrar, entender melhor alguma coisa que eu falei, algum ponto, coloque velocidade normal e depois volte para os seus 2x, tá certo? Bom, dito isso, bora lá. Estou gravando, som, tá certo? Beleza. Dia chuvoso aí atrás de mim, um chuvisquinho, final de domingo. E vamos ver como ficaram esses 3 pares que foram da semana passada, dia 22, tá? Uma coisa que eu percebi, comentei no grupo, foi que eu só dou uma olhada aqui, não deu entrada, e dessas, eu acho que... Será que quer? Eu sei que 2 que eu tinha... aqui eu não marquei. Essas 2, então, que eu tinha marcado que deu entrada, bom, vamos olhar. Acabaram não... Que eu falei que não deu entrada, acabaram dando entrada, né? Então, vamos ver lá que eu esqueci. Engie com TOTUS, como ficou? Então, Engie com TOTUS, Engie 11 com TOTUS 3, foi bonita, né? Foi bonita, isso aqui foi dia 24. Na verdade, ela chegou em um pouco contra, ó. No dia 20, estava em menos 1,88, bateu 2,48, 0,60, né? Tem as distorçõezinhas de quando estava, mas não deve ter passado muito disso. Ou seja, não teria dado um stop e ela andou da mínima de 2,48 a 0,59, andou 2 desvios, né? Quase 2. Seria 0,48, daria 2. Não, mentira, é menos 2,48. Não, é isso mesmo, menos 2,48. Andou 2 desvios praticamente, né? Então, ela acabou não dando entrada de início, mas depois andou, tá? Isso eu acho legal para ver se o seu feeling tá certo, né? Uma coisa é você também acertar o tempo. Além de acertar a entrada, você tem que acertar o tempo, né? Mas o feeling já estava certo. Óbvio que é importante acertar o tempo. A outra, Bepan com Vibra, será? Vamos ver. Eu sei que Bepan com Vibra, selecionei novamente, ela está até aqui. Vamos ver como. Não estava. Vamos diminuir aqui, né? Porque. Não, ela ficou nessa congestão, nem adianta. Dia 18, ó. Tava congestão. Então não era. Ou eu vi errado aqui, será que era essa aqui? Engie com TOTUS. BBAS com Petro? Vamos ver se foi BBAS com Petro. BBAS 3 com Petro 4. Aliás, falando... Não, também não foi essa, não sei.
falando de BBS com Petro, que são dois papéis que têm futuros de ação, eu já comentei algumas vezes em futuro de ação aqui, é um ativo bastante, é um derivativo, na verdade, né, que ele deriva do papel. Eu já falei algumas vezes aqui e eu coloquei um resumão lá no grupo do Telegram. Dá uma olhada, que lá tá. Eu falei alguma coisa de como funciona, como opera futuros de ação, como são os ajustes diários que são feitos. Eu dei exemplo, eu acho que ficou um bom resumo lá. Se tiver interesse, entre aí no grupo do Telegram, tá no link abaixo, na descrição do vídeo, tá? Bom, então, vamos voltar aqui pros papéis da semana passada. Como eu disse, eu estou analisando as indicações agora, me forçando a analisar como ficaram. Então seria BBAS com BPAC. Vamos ver o que aconteceu com ela. BBAS com BPAC. Não fez nada, né? Essa aqui era uma faca caindo, já estava bem esticada ali em cima, consolidou ali na região, né? Então acabou não fazendo nada, né? Eu vou manter aqui o não deu entrada. Na verdade, como é uma faca caindo, eu costumo entrar já logo no início do pregão, né? Então eu vou mudar aqui, que foi, então teria dado a entrada, então deu entrada, porque faca caindo dá entrada, né? Eu não sei o que vai acontecer, a gente entra. E consolidou. Nossa, gritei aqui no consolidou. Consolidou. BPAC com rente. O que aconteceu com BPAC com rente? Eu vou colocar aqui rente 3. Eu sei que não é o par, é o contrário. Nossa, que pernada. Aproveito e já falo, né? Vocês sabem que tem o par AB e o par BA, que é o inverso. Não é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, nesse par rente com BPAC, eu tenho uma inclinação na reta, que está aqui, né? 2,5. Então eu tenho aqui no eixo Y os rente e aqui os BPAC. Então isso me dá uma reta que melhor se aproxima esses pontos. Quando eu faço rente com BPAC, eu troco esses pontos aqui nesse eixo. Fica outro conjunto de pontos. Então é natural que aconteça uma pequena, eu vou trocar, uma pequena mudança, né? Então a gente pode ver que o gráfico espelha, né? Isso aqui é uma reta para baixo, aqui está uma reta para cima. Então o gráfico normalmente fica espelhado, só não espelha quando não é com integração, não é long and short, é par trading, né? Ou seja, a reta tem coeficiente negativo, mas a gente já vê aqui, ó, o coeficiente angular mudou. Por quê? Porque a disposição dos pontos mudou. É natural que se altere, tá? Então, não é a mesma coisa. AB e BA normalmente são diferentes e um vai estar melhor que o outro, né? Melhor eu digo, com os indicadores, ó. 3,87, não costuma mudar muito, ó, 3,53. Então, na verdade, esse par está melhor. Eu acabo escolhendo ele. Ó, na verdade, o BPAC com rente estava até melhor do que o rente com BPAC, né? Esse aqui foi pro stop, né? Porque eu falei dele no dia 22, vamos ver aqui quando foi dia 22, 19, 20, 23, não, 22 foi domingo, né? Então seria o dia 23. 23. Ele abriu, eu não tenho entradia aqui, mas ele abriu, isso aqui é o fechamento do dia 23, obviamente, não tem entradia, mas ele abriu nessa região. Seria um stop, tá? Eu vou colocar ali. Não fiz essa operação. Continua só com uma operação de long and short esse ano, que coloquei aqui. Não fiz mais nenhuma outra. Então vou colocar aqui, deu entrada.
foi para o stop, que foi o que acabou acontecendo, tá? Não adianta a gente mascarar as coisas aqui. Ibepam com Vibra. A gente até falou nela. Ibepam com Vibra dia 22 ficou consolidando, né? Ficou consolidando. Dia 23. Aí, ficou aqui. Eu procuro a entrada nos fundos. Continuou consolidando. Então, isso aqui nem deu entrada, consolidou. Então, é isso. Semana que vem a gente vê como ficam esses caras aqui, que é o que eu vou falar hoje, tá? Quer dizer, não sei se são todos esses, que como eu falei, eu só selecionei, após a triagem, selecionei os pares. Vamos começar então pela ordem. Banco do Brasil com Petro. Continua interessante. Essa faca caindo. Eu já passei aqui do meu topo. E vamos ver os papéis como ficaram. Daqui a pouco deve ficar mais escuro. Então, é Banco do Brasil. Esqueci. Com Petro. Como que estão os papéis aqui? Deixa eu colocar aqui esse. Então, BBAS 3. Seria uma venda, né? Que eu estou no desvio superior. Sim. Então, eu vendo a dependente e compro a independente. É assim que funciona aqui no desvio superior. Isso aqui é uma venda de resíduo, né? Então, eu vendo o Banco do Brasil e compro o Petro. A venda em Banco do Brasil até que está numa região mesmo de venda, né? Está com pouco volume aqui, mas a região é mais vendedora do que compradora. Então, ok, nada contra. E Petro. Petro 4 seria uma compra. Ela bateu numa região também de suporte anterior, né? Suportezinho não muito forte, né? É bem intermediário aqui. Teve uma região de topo, mas sentiu e começou a cair, né? Para uma compra, talvez 5%, até cair numa região de média 200, média de 21, outra região aqui de briga, né? Topinhos anteriores. Então eu esperaria até uma compra um pouquinho mais para frente. Como que estava lá no... Banco do Brasil até esperaria... Já está em 2,98, né? Procurar um topinho maior no intraday. Talvez chegando próximo dos 3,50. Procurar uma entrada por lá. Né? Então esse, apesar de ser vaca caindo, eu não entraria logo de cara não. Justamente por enxergar que tem espaço para uma queda de Petro. Tá? Esperaria um pouquinho mais. BRBI com Sinqia. Eu coloquei BRBI, eu não sei, na verdade, o que é BRBI. Eu aumentei recentemente os ativos que eu acompanho. Opa. BRBI 11. Ah, Brasil Partners. BRBI seria uma compra e uma venda em Sinqia. Teve muito volume aqui nesse candle, né? Pode até ser, né? Média de 9, média de 21 aqui embaixo. Não está ainda exatamente muito comprador, mas também nada muito vendedor. E Sinqia, uma venda em Sinqia, mesmo caso do Banco do Brasil, né? Eu gostaria de uma venda, coincidentemente, também por 5%. Uma venda mais aqui em cima. Ele ainda fez um pavio bem igual a Ibov, né? Ibov acho que também fez isso, não fez? Nossa, não, Ibov caiu.
Sinqia fez um pavio bem longo aqui, 2 vezes o corpo e volume. Eu ainda guardaria um pouquinho por conta da posição em Sinqia, que não está com cara muito vendedora. Como eu falo, os resíduos não estão bonitos, né? Ó, vem de uma tendência aqui, amplitude pequena, fazendo amplitudes pequenas, depois aumentou, teve uma queda de resíduo maior aqui, e ainda não está fazendo, né? Não está batendo nos 2 desvios. Esse gráfico não está bonito. Não está bonito, gente. Vou tirar esse cara daqui. Não quero acompanhar. BPAC com Engie. Esse já tem mais amplitude, né? Parecida amplitude durante esse período aqui. Uma coisa que eu não gosto é gráfico que dá uma... Não, ele não deu uma distorcida. Não, continua igual. Não gosto que gráfico distorce quando você muda os períodos, né? Ele está igual. Só que ele está 147, ele tem 99% de EDF. E depois varia bastante, vai para 95. 252 tem 99. Não está um gráfico interessante, né? Nenhum tá. 3,93. Não, esse de Fuller 3,4. 380. É 3,93 é o melhor mesmo. Que era 140, não, 168 períodos. Qual é a posição dos papéis? Seria uma compra em BPAC e uma venda de Engie. Então seria uma compra em BPAC. Não está muito comprador, mas está numa região interessante. Pouco volume na venda, né? Está numa região interessante. Fundo anterior. Próximas bandas. Pouco volume. Interessante para compra, BPAC. Só lembrando que eu olho sim a posição dos papéis para ver se não atrapalha tanto o meu long short. Né? Óbvio que eu não vou entrar comprando um papel que está com clara tendência de baixa, só por conta do long and short, tá? Pode acontecer sim, do outro cair mais ainda, por exemplo, pode. Mas eu olho os papéis sim. Tem esse aqui, 278, a gente está em 236, ótimo. Teria espaço até por uma eventual queda até embaixo. E uma venda de Engie 11. Vamos ver como está Engie 11. E celular, pronto. Uma venda de Engie 11. Engie 11 está interessante para uma venda, né? Teve um movimento de alto volume aqui. Apesar de baixo volume na venda, está numa região de briga e média de 200 períodos. Fez um candle negativo, deixou pouca cauda, interessante. Apesar do baixo volume aqui na venda, pode ser também que tenha uma pequena consolidação aqui, né? Esperando novamente para retomar a tendência compradora. Tendência de alta é interessante. Gostei. BPAC com Engie segue na lista. CCRO com Eneva. Ó, esse é outro, né? Tendência. Os períodos de tamanho diferentes, né? Amplitudes diferentes. Está numa consolidação aqui, não tá bonito, né? Não sei porque eu escolhi esse papel, esse par. Não tá bonito. Então seria uma venda em CCRO. CCRO. Já foi a venda em CCRO, né? Pode dar uma consolidada aqui. Baixo volume nessa venda, abaixo da média aqui, ó. E Eneve.
Uma comprinha neve também não tá. Não gostei. Nem vou colocar ele aqui. A posição não tá legal, o resíduo não tá legal. Eu gosto, gente, de resíduo bonito, né? Recentemente não, ultimamente, os resíduos não estão bonitos, não estão interessantes. Bepan com Vibra. Esse aqui é um par que no passado já performou bonitinho, fazendo seus movimentos ali de topos e fundos. Mas agora está numa região estranha, né? Não está mais batendo topos e fundos, os desvios, né? Como está nos outros períodos. Aqui está até mais interessante. O Dick Fuller está até melhor, beta estável. Está em 99% de ADF persistindo, com valores de Dick Fuller altos, né? Quer dizer, baixos. Está interessante. Apesar de não estar bonitão, segue interessante. Só que desvios maiores, né? Desculpa, períodos maiores. A vol do beta tá baixa, tá bom. Tá bom, pá. Vou colocar 252 aqui. Tá bom, pá. Vamos ver como está a posição dos papéis. Então seria uma compra em Bepan e uma venda em Vibra. Então uma compra no Banco Pan. Não. Já foi no BPAC, meu dedo. Compra boa estava aqui, né? Eu gosto de fundo anterior. Gosto bastante. Acho que até esses dois papéis que eu coloquei para ficar de olho, Braskem Fleury, acho que foi por conta disso. Tá interessante fazendo candles inferiores. Tá interessante para compra. Nada que desabone, né? Uma venda de Vibra. Vibra, apesar de estar numa região de topinhos anteriores, não está bem uma venda, né? Fez aqui um candlezinho de baixa, com pavio superior, em região de resistência, mas logo depois já fez um candlezinho com um pouco mais de volume, o volume igual. Comprador. Não está exatamente numa região de compra. Numa posição que eu entraria comprado. Mas está interessante, mesmo assim, de olho aqui num fundinho, 2,18. Vou manter para a gente observar, acompanhar como foi. BRBI, esse já está mais bonito, né? Apesar de não tá igual nas amplitudes, né? Já está mais bonito. Tá com o DK Fuller bem alto, né? Para um par assim, não correlacionado, não é um par ONPN ou o mesmo setor ou qualquer coisa assim. Tá bem interessante. O beta tá bom. Tá interessante. O DK Fuller bastante alto. 99% de ADF em vários períodos. Interessante. Manteria aqui em 252 também. Então, esses quatro eu ficaria de olho para a semana.
Vamos ver se dá até alguma posição aqui. Uma coisa eu falei lá atrás, vamos ver se vou conseguir fazer, é que eu falei que eu estava de olho em Fleury e Braskem, né, para swing, e eu vi alguns pares, eu deixei até aqui, esses dois aqui, esses aqui são os pares, eu acabei não passando, são os pares ONPN ou, né, do mesmo setor, mas o que eu deixei são operações com aqueles dois papéis. Então eu estou procurando uma compra para swing trade, que eu acho interessante, em Fleury ou em Braskem, né? E eu vi que tem esses dois pares aqui que estão com esses papéis. Então a ideia é entrar no long and short, mas eu quero o ativo, né? Então vamos ver como que estão os ativos aqui. Então seria Fleury, ó, até marquei a região, né? Eu gosto de fundos, eu gosto de região que marca fundo, né? Então aqui a gente tem uma região tripla, né? Tem gente que não gosta muito, né? Porque fala que é, como que é? Marca, teste, rompe, né? Então já teria, mas aqui não. Talvez ele consolide nessa caixa e eu vou acreditar que consolida nessa caixa. Então eu estou procurando uma compra em Fleury nessa região aqui dos 14,50. E por que não? Por que não fazer um long and short comprado nessa posição, tá? Então uma possível ideia para isso seria entrar num par de long and short cuja a posição comprada, a perna comprada é Fleury. Opa, estou olhando um falando do outro aqui. Cuja posição comprada seja Fleury, né? E se for a favor da sua posição, você pode tornar o lucro do long and short em ações. Então, por exemplo, você realiza só parte das Fleury, de modo que você fique no 0 a 0. Você tinha um lucro, certo? Você não vende todas as suas Fleury, vende só parte das Fleuries, o suficiente para deixar a posição no 0 a 0. Então você entrou na sua compra, você queria, e você manteve o papel, tá? Encarteirou o papel, que seja, e com um risco menor, digamos assim, por quê? Porque é aquela velha história que o Stormer conta, né? Fala, que é o tal ponto de cataclismo, que são quando várias coisas corroboram a sua posição. Então, o long and short está interessante, está chegando numa região boa. Se analisar só o papel, ele está numa posição interessante, que é uma posição de suporte, né? Então, eu acho que quanto mais coisa corrobora o seu trade, melhor, tá? Então, por isso que eu deixei esses parezinhos aqui. Na verdade, nem ia falar deles, eu acabei falando porque é uma posição pessoal minha, tá? E não exatamente um long and short, tá? Tanto que se for analisar estritamente por long and short, eles não estão tão bonitos assim, tá? Vamos ver o par de Braskem, já que eu falei no outro. Tá vendo? Ele vem de uma queda, não tá bonito como o long and short só, vem já de uma queda de resíduo bem grande, né? Tá numa posição que seria assim, com compra de resíduo. Então aqui eu estou vendo uma compra de Braskem. Então aqui, como tá Braskem aqui, tá numa regiãozinha, né, que já testou. Ele está na mesma região, em cima da mesma região, com um candlezinho positivo. Ele tentou aqui uma queda, não foi. E eu acho que sim, pode dar uma subida aqui, tá? Acho que está numa região interessante. Então eu vou fazer essa posição com long and short, tá? Que é um dos modos de entrar, tá? Bom, é isso, pessoal. Já falamos aqui de swing até, do tradicional long and short, falamos de swing também. Eu fiz uma posição em futuro, vendendo opção e vendendo ação.
desculpa, vendendo futuro, comprando papel, vendendo uma call, tá? De CCR, e eu postei isso lá no canal. Eu já fiz essa em CCR, ó, em CSNA. Já fiz essa operação outras vezes e a ideia dela é você ficar com hedge de futuro da ação com papel enquanto a opção desgasta, tá? Então eu fiz em CSNA, que até andou mais. Eu iria fazer em Vale, na verdade. Vamos colocar aqui Vale. Eu tinha até marcado Vale 3. Eu tinha até marcado aqui esse topo, porque era o topo lá, aqui, ó, lá atrás, por isso que eu marquei. E Vale fez praticamente isso, né? Sentiu o topinho, último topinho, ajustado, tá? Não é papel sem ajuste, gráfico sem ajuste, é gráfico ajustado. E caiu, né? Caiu seus quanto? 2%. Então, eu poderia ter feito essa posição aqui, vendido uma call de Vale aqui no dinheiro, normalmente faço isso no dinheiro, vendo uma call de Vale no dinheiro, compro o papel e vendo o futuro. A ideia, né, é o futuro. O que eu ganho na queda do futuro, eu na queda do papel compenso com o ganho no futuro. E espero a opção desgastar para comprar mais barato, tá? Então eu fico com hedge. O lançamento coberto seria parecido com isso, só que eu só compro o papel e vendo a call. Só que o que acontece? Em caso de queda, você perde, né? Uma queda acentuada, o prêmio da tua call pode ir todo embora e você ainda ter prejuízo. Então por isso que eu faço hedge com o futuro. Eu não gosto de operar vale, tá? Eu coloquei aqui, mas eu não gosto de Vale. E eu acabei escolhendo CSNA. Não sei se foi uma troca boa ou não. Ainda não sei por quê. Que coisa? CS. Eu tô vendo que não tá no topo. Eu falei, ué. CSNA. CSNA. Nossa, tá difícil, hein? Aqui. Então, eu acabei entrando. Eu vendi uma call, só que como eu estava com viés baixista, né, bem baixista, eu vendi uma call no dinheiro. Então é um pouquinho pior porque eu dependo de uma queda maior do papel, né? Mas eu vendi uma call no dinheiro, dentro do dinheiro, desculpa. Então eu preciso de uma queda maior para ela desgastar. Vendi o futuro de CSNA e comprei o papel, tá? Então essa posição que eu fiz, deixa eu até colocar aqui a posição. Então só acabei falando de outras coisas, né, gente? Eu acho que é interessante a gente trabalhar várias estratégias. Por quê? CSNA OG23, que é vencimento de fevereiro. E a opção que eu vendi foi, essa acho que está até lá, foi a CSNA B198. O strike era 18,19. CSNA B198. Eu acho que é bom você trabalhar com mais de uma estratégia, porque a gente não sabe, né? Não sabe, não é bem não sabe, a gente não tem controle do que vai acontecer com o mercado, né? Ninguém tem controle disso. Então, é bom você ter seu leque de estratégias. Quando uma não estiver tão legal, você pode usar outra e outra e outra, e assim você tentar tirar o seu dinheiro do mercado, né? Então isso aqui, ó, foi uma compra, isso aqui foi uma venda, isso aqui foi uma venda. Então o objetivo aqui é que este par aqui fique redeado, fique mais ou menos no 0 a 0. Não vai ficar exatamente no 0 a 0, tem as diferenças de preço, se essa energia tem juros, é um pouquinho mais caro. Deu uma diferencinha aqui, acho que em torno dos R$15. Eu tinha, deixa eu até feito um print aqui.
de como estava aqui. Esse par eu vendi no robô. Eu usei meu robô de long and short para entrar nessa posição. Ó, esse aqui é o print do robô. Então eu vendi CSNA, comprei CSNA, vendi CSNA OG, e para sair dessa posição estava uma diferença de 15. Isso aqui durante o dia ficou sempre em 15. Ele manteve estável em 15, ou seja, o hedge está funcionando com o seu objetivo. Né? Se a tendência é, com o passar do tempo, esses preços fiquem próximos, tá? O do futuro com o do papel, porque o do futuro embute o seu juro. Como eu estou vendido, ok, né? Melhor. Então eu fiz essa operação pelo robô, que ele vendeu esse parzinho, e a opção eu vendi na mão. Vendi na mão. Vamos colocar os preços aqui. Tá ficando longo o vídeo, já ficou longo o vídeo, mas eu acho que é interessante, né? 36 minutos. System 2x, System 2x. Então, eu coloquei aqui, deixa eu ver. Então foi... Aqui. Então isso aqui, vou até proteger aqui os dados. Eita, não é isso aqui. Ó, então eu fiz uma venda de CSNAG, né? Vendi 300, estava 18,56, ele foi ajustado em R$66, ou seja, o ajuste foi, nesse dia foi menor, o preço de ajuste foi menor do que eu vendi. Eu expliquei isso aqui lá no grupo do Telegram, como eu falei, né? Então o CSNA, aqui, o G20, o ajuste dele foi 18,34, né? Como a gente pode ver aqui. Ixi, eu não consigo com o mouse ali. Não. 18,34. Tá? Nessa caixinha tem uma legenda aí, ajuste, 18,34. Então, eu estou vendido aqui. Ganhei um crédito de 66. Eu nem vi quanto fechou a minha posição, na verdade. Eu vou ver agora. Opa, já divulguei dados pessoais aqui. Aqui. Então, fazer assim, né? Eu tenho que cobrir esse negócio se eu conseguir, ou senão eu vou cortar, tá? Eu aviso que cortei. Eu não costumo editar vídeo, mas não quero vazar meus dados pessoais, né? Então, deixa eu já abrir todas. E aí a outra foi... Foi você... E foi você. Então, na verdade, foi essa venda, deu 66 de crédito. Vamos colocar aqui, ver como ficou a operação. 66 de crédito. Aqui, eu vendi a 18,45. Quanto que ela fechou? Eu vendi. Eu comprei o papel a 18,45. Então vamos ver quanto fechou. CSNA 3 fechou a 18,20, certo? 18,20 eu comprei a 45, eu perdi 25 para 300, perdi 75. Então menos 75 no papel e na opção. Vamos ver quanto ficou na opção. Na opção, que é essa aqui, que eu já mostrei meus dados bancários, vocês podem fazer um Pix para mim, aceito, tá? Aqui, a opção, aqui eu vendi a 99, vendi 300 a 99, ou seja, vendi 297.
E quando fechou, eu vou calcular a posição final, tá? Só quando fechou. Fechou a 9,2. 9,2 para 9,7 dá 5. Vezes 3, 15. É isso? 9,2 é 15. Então, mais 15. Ou seja, estou no 0 a 0, tá? A ideia, ó, aqui a gente pode ver, eu ganhei 66 no futuro, perdi 75 no papel. A ideia é isso ficar equilibrado. Essa primeira parte aqui, a ideia é ser um hedge. O futuro ser o hedge para o papel. Então a ideia é que isso aqui tenda a ficar próximo a zero, tá? Óbvio que não é um hedge perfeito, né? É o melhor hedge, porque é o futuro e seu papel. Então a tendência é ficar próximo a zero, tá? E a ideia é que essa opção aqui, ela começa a desgastar. Se o que eu acredito, né, se a minha tese estiver certa. Qual que é a minha tese? A minha tese é que esse papel vai cair um pouco, ou se cair um pouquinho, ou se cair muito, ideal, melhor cenário. Se cair um pouco, ok para mim. Se subiu, não pode subir muito. Subindo um pouco, talvez até o teta desgaste e eu saia com um certo lucro aqui. O que não pode acontecer aqui é o papel subir bastante, tá? Que aí, o que acontece? No exercício, eu vou ter o meu prejuízo. O meu futuro vai redear o meu papel só até o preço de exercício, né? Desculpa, eu esqueci que eu estou vendido numa call bem ITM, que eu estava com uma tendência bem baixista, né? Então eu preciso sim de uma queda boa, porque senão também terei prejuízo. Então, como o meu futuro não faz o hedge se eu for exercido, porque se eu for exercido não é o preço de mercado, é o preço que eu combinei quando eu vendi a minha call. Aí eu vou ter prejuízo, tá? Então essa é a operação. Eu preciso sim de uma queda porque eu vendi a opção bem dentro do dinheiro, tá? Então é essa a operação. Se ficar tudo, se correr tudo de acordo, caindo o papel, eu consigo ter o meu ganho, tá? E ter o hedge no futuro e no papel. Bom, é isso, pessoal. Já falei muito. Um vídeo de 42 minutos. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Parabéns pela paciência, tá? Deixe seu like, ajude o canal, compartilhe com os amigos e até um próximo vídeo. Eu espero que esse conteúdo seja interessante para você. Até mais.